Olá pessoal, bom dia. Eu vou estar apresentando aqui para vocês o meu trabalho, cujo título é Reflexões sobre zonas ripárias e a efetividade das áreas de preservação permanente no Brasil. Ele foi escrito por mim, Amanda, em conjunto com meu colega Rafael Martins e a professora Patrícia. Bom, nós tivemos como objetivo realizar uma revisão bibliográfica e, a partir disso, provocar algumas reflexões sobre a aplicação e a efetividade das zonas ripárias, e também abordar a conflitualidade com as normas estabelecidas pelo Código Florestal Brasileiro para as APPs. Para a construção, né, e o desenvolvimento deste trabalho, por ser uma revisão, nós nos apoiamos principalmente em referências bibliográficas. Esse processo ele foi dividido em duas etapas, sendo a primeira, né, analisar pesquisas sobre as áreas ripárias cujo conceito, funcionalidade e efetividade fossem discutidas. E no segundo ponto ali foi analisar as áreas de preservação permanente, essa que está prevista por lei pelo Código Florestal de 2012, e a sua real efetividade das atuais circunstâncias em que se encontram. Bom, é muito importante já de início sabermos o conceito de zona ripária. Para isso, eu utilizei uma citação do Kobayama, de 2003, no qual ele diz que essa vegetação natural, associada às margens do curso d'água, né, possui diversas denominações. Entretanto, o termo zona ripária ele é o mais adequado para chamar o espaço próximo aos corpos d'água, definindo como espaço tridimensional, contendo rio, solo e vegetação. Aqui eu coloquei uma figura, aqui nessa figura, de como funciona uma zona ripária. Aqui nesse ponto, onde está o cursor do mouse, nós temos a vegetação ripária dos dois lados do rio, tanto esquerdo quanto direito aqui nessa figura, certo? Esse esquema ele é bem didático, que aqui ele demonstra algumas influências da vegetação, como por exemplo a barragem, né, do escoamento superficial, as sombras e tudo mais, toda essa influência da vegetação ripária mesmo. Essa imagem eu obtive através do trabalho da Zakia, de 2009. Né, falando desses benefícios, eu coloquei aqui para vocês alguns tópicos, né, dos benefícios que essa vegetação ripária oferece. Bom, eu vou ler aqui para vocês o slide, começando aí por filtrar os poluentes e reduzir a velocidade do fluxo d'água que advém das montanhas, modificar, incorporar, diluir ou concentrar substâncias antes de entrarem no sistema lógico, moderar temperaturas e reduzir a entrada de sedimentos dentro do rio, fornecer importantes fontes de matéria orgânica e estabilizar os bancos de riachos, fornecer alimentos e habitat para espécies únicas de plantas e animais, reduzir efeitos adversos das atividades humanas nas áreas úmidas ou nas águas superficiais, proteger a qualidade da água e manter a diversidade estética e o valor recreativo. Bom, percebemos então que os benefícios oferecidos por essa vegetação são diversos. Entretanto, notamos um constante questionamento quanto à largura ideal, né, para que essa vegetação ripária se torne mais efetiva. Mas para responder isso não é tão fácil, né, porque existem diversos fatores a serem levados em consideração para poder estabelecer uma metragem, digamos, ideal para este ambiente. Aqui eu coloquei uma citação que fala o seguinte: para poder estimar a largura necessária da faixa vegetativa, deve-se analisar a história do lugar, além de considerar outros fatores que também influenciam na tomada de decisão, como, por exemplo, a declividade, tipo de solo, vegetação. Aí, pensando nisso, pessoal, o trabalho do Silva, de 2003, ele apresenta um resultado de largura dos buffers
recomendadas de acordo com as suas funções desempenhadas. Essas metragens podem variar de 20, 60, 100, 170, 210 e 250 metros, dependendo do objetivo funcional que irão desempenhar e também das particularidades do ambiente. Aí, a partir dessa recomendação do Silva, a gente realizou uma comparação dessas larguras vegetativas com a largura estabelecida pelo Código Florestal Brasileiro de 2012, certo? Aí nós montamos essa figura, e aí para ficar uma representação mais didática, né, a gente dividiu aí em duas etapas, que eu vou explicar aqui para vocês mais ou menos como funciona. Nesse primeiro quadro, a gente colocou um buffer de cada cor, conforme a gente pode ver aqui, ó, pela legenda, de 20, 60 até 250 metros, certo? Para facilitar aqui na identificação. Esse ponto aqui nós temos a nascente com o seu buffer de 50 metros, que é o estabelecido, né, pelo Código Florestal. E aqui o buffer de 30 metros de APP, né, que também é estabelecido pelo Código Florestal. Aqui onde está o meu cursor do mouse, essa linhazinha tracejada. E os demais são as metragens estabelecidas pelo Silva no seu trabalho de 2003, aqui coloridinho. Aqui no segundo quadro, nós escolhemos o exemplo de uma área de uma bacia hidrográfica, para demonstrar de uma maneira mais didática também, o quanto seria, por exemplo, se uma APP possuísse 170 metros. Ela viria até aqui acompanhando o cursor do meu mouse, certo? Ao analisar essa figura, a gente percebe que a APP de 30 metros, que é estabelecido pelo Código Florestal, aqui ó, esse tracejado mais fininho, onde está o meu cursor, ele ocupa uma pequena porcentagem, né, ao redor do canal de drenagem. Se, por exemplo, fosse aplicada as larguras estimadas pelo Silva, de 2003, para desempenhar a função de controle de enchentes, seria necessário uma largura de mais de 60 metros. Tá vendo? Aqui está a minha largura de 60 metros. Porém, a gente percebe que a partir disso, já se encontram pastagens em todo o redor do corpo d'água. Certo? Perdão, deixa eu voltar aqui. Outra questão relacionada às características das áreas úmidas no entorno desse curso d'água é que as APPs de 30 metros não são capazes de proteger esses tão sensíveis ambientes, certo? E a gente nota que somente uma proposta de uma zona ripária de 60 metros seriam ideais para proteger, no caso, esse ambiente, né? Agora falando aqui um pouco do Código Florestal Brasileiro, no Brasil essas preocupações em preservar essa parcela, né, de vegetação nativa, elas já estavam presentes desde o período colonial. Porém, foi somente em 1934 que criaram o Decreto 23.793, ficou conhecido como Código Florestal de 1934. Perdão. Nesse Código Florestal de 1934, foi estabelecida a criação de uma reserva de 25% da vegetação nativa de cada propriedade rural. Esse código foi atualizado em 1965, onde se tornou muito mais abrangente que o primeiro, e onde foi criado também aí novos conceitos, sendo entre eles o conceito de reserva legal e a área de preservação permanente. Esse Código 65 foi vigente até 2002, onde novamente aconteceram outras alterações no Código Florestal. No Código Florestal de 2012, na Lei 12.651, as APPs estão previstas no artigo 3, com o seguinte conceito: área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar recursos hídricos, paisagem, a estabilidade
geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo higiênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. E quanto às larguras vegetativas estipuladas pelo Código, eu coloquei aqui um quadrinho demonstrativo e vou ler para vocês aqui rapidinho. Bom, para cursos d'água de menos de 10 metros, deve ter uma faixa vegetativa de 30 metros. Para cursos d'água que tenham de 10 a 50 metros de largura, essa PP deve ter 50 metros. Para cursos d'água que tenham de 50 a 200 metros, as UPPs devem possuir 100 metros. E para cursos d'água que tenham de 200 a 600 metros de largura, as UPPs devem ter 200 metros. Para os cursos d'água que sejam superior a 600 metros, essa UPP deve possuir 500 metros. E nas áreas ou entornos das nascentes, deve possuir um buffer, um raio de 50 metros de APP, tá bom? Bom, pessoal, percebe-se então que a manutenção desses corredores de 60 metros, sejam 30 metros de cada lado do rio, conforme a legislação atual, ele resulta na conservação de apenas 60% das espécies locais. Metzger, em 2010, no seu trabalho, ele afirma que os corredores de apenas 30 metros têm capacidade muito limitada de manutenção de biodiversidade. Indica os valores para limiares de pelo menos 100 metros, sendo 50 metros de cada lado do rio, independente do bioma, do solo ou da topografia do local. Nesse sentido, a proposta colocada pelo Metzger de 2010, ela vai de encontro de algumas das faixas de zona ripária propostas pelo Silva em 2003, no qual corroboram com as colocações de que as APPs, de um modo geral, oferecem o mínimo desejado para essa proteção ambiental. E para que essa faixa vegetativa, essa faixa de vegetação ripária, desempenhe de uma forma satisfatória todas as suas funções, é necessário levar em consideração diversos fatores. Entretanto, o Código Florestal não leva em consideração as particularidades de cada ambiente, seja a topografia, o tipo de solo, o clima, a vegetação, entre diversos outros, É necessário frisar também, pessoal, que apesar dos benefícios oferecidos pela vegetação ripária, essa zona ela não é constituída apenas de largura de faixa, certo? Essa zona ripária é todo um ecossistema, chamado de ecossistema ripário. E dessa forma, a gente deve induzir o conceito de manejo de zona ripária, ou seja, não se deve concluir que a mera presença da mata ciliar ali seja suficiente para sanar todos os problemas de poluição decorrente da atividade agrícola ali, em uma bacia hidrográfica. Portanto, é necessário que outras medidas complementares de manejo adequado ao uso do solo sejam tomadas, certo? Bom, pessoal, para concluir é necessário a gente se alertar para alguns pontos. Por exemplo, essa redução das faixas ripárias que vem sofrendo tem causado diversos resultados negativos, mas um dos principais é o efeito prejudicial na qualidade da água e dos habitats aquáticos, que acabam a tornando também imprópria para consumo, Outras questões a serem avaliadas é o conflito sobre uma possível implementação de zonas ripárias mais adequadas à preservação ambiental, o que significaria um avanço sobre essas áreas que são atualmente consideradas como, entre aspas, úteis. Para isso, é necessário que haja um desenvolvimento favorável nos âmbitos ambientais, sociais e econômicos, além de medidas complementares de manejo adequado para cada particularidade aí do ambiente.
A gente percebe, então, pessoal, que é necessário estabelecer um equilíbrio, né, entre o homem e a natureza, respeitando aí todas as limitações manifestadas e favorecendo também o aproveitamento dos recursos naturais de uma forma mais estável, respeitando esses ciclos naturais aí nas bacias hidrográficas, beleza? Bom, pessoal, é isso aí o trabalho, né? Essas aqui são algumas das minhas referências utilizadas para escrever aí todo esse esquema, esse desenvolvimento do artigo, beleza? E caso alguém tenha alguma dúvida, eu vou deixar meu e-mail aí na descrição, tudo bem? E no mais é isso, agradeço aí desde já toda a oportunidade. Obrigadão a todos.